Unindo atuação, cenários, efeitos de montagem, som e imagens, o cinema se tornou no século XX uma encantadora manifestação artística. Devido à sua alta capacidade imersiva, a sétima arte nos proporciona diferentes emoções e pode nos levar a universos nunca antes explorados, dando frutos à nossa imaginação e proporcionando aventuras incríveis. Hoje acompanharemos uma dessas grandes aventuras cinematográficas produzidas por alunos da Unesp de Bauru. Em A Jornada para Odinum, você vai acompanhar a história de 4 personagens bem diferentes que se encontram em uma misteriosa taverna medieval, a partir de um jogo de RPG. E para nos contar detalhes desta produção, recebemos no programa de hoje o diretor Leonardo Conte e a diretora de arte Raíssa Constantino. Bom, quando a gente pensou na ideia, na verdade, nem era a intenção fazer medieval, mas é que o pessoal que fez a criação do roteiro, eles estavam nessa vibe de jogar RPG e aí eles acabaram criando a história em cima disso. Mas o objetivo sempre foi, na verdade, fazer alguma produção que fosse descontraída e divertida, acima de tudo. A gente estava cansado de fazer um monte de curta difícil e pesado, com uma equipe muito pesada, sabe? Então a gente falou assim, vamos fazer uma coisa descontraída, mais divertida, mais pé no chão, assim, e aí a gente foi fazendo e fomos descobrindo o medieval, né? Foi conquistando nossos corações, assim. O pessoal do roteiro, eles criaram a história e em todas as reuniões que eles faziam para criar o roteiro, eles acabaram se empolgando tanto que pediram para o grupo para eles atuarem, né? Então, os personagens que você assiste no curta, na verdade, são todos tirados de características do pessoal do roteiro. Eles criaram em cima deles e isso é muito visível quando você vê que eles mesmos estão muito verdadeiros ali, sabe? E foi mais fácil pra gente, porque a gente, como queria fazer uma coisa mais descontraída e mais leve, foi mais fácil pra gente fazer uma produção em que tivesse os atores dentro da nossa própria equipe. Porque, tempo, arranjar pra organizar as pessoas, carro, pra produção foi mais fácil. Então, foi bem legal essa parte também. Isso tudo colaborou pra gente fazer um curta todo descontraído que a gente se divertisse muito na hora de gravar, na verdade. Quer dizer que pra gente jogar esse tal de RPG, a gente precisa de um computador? Exato. Não precisamos de um computador pra jogar esse RPG. Ô Gabriel, tira esse fone. Abigail, guarda o celular. Desde o começo, quando eu me reuni com o diretor de fotografia, a gente decidiu que a gente queria fazer muitos planos. Isso acabou dificultando bastante a gravação, porque a gente gravou tudo picotado fora de ordem e para depois juntar foi um trabalho. Mas eu acho que valeu a pena porque o objetivo era deixar dinâmico. Para contar essa história com muitos planos longos e parados, não ia rolar. A gente precisava de uma montagem dinâmica que ficasse combinando planos de um personagem para o outro e que tivesse movimentos que passasse essa diversão que é jogar o RPG. Porque como era só um cenário, né, pra taverna e um pra casa, a gente quis dar maior dinamicidade. Porque senão ia ficar muito chato, ia ficar meio pesado. Então, e teve planos muito diferentes, assim. A gente ficou treinando várias vezes, foram planos assim difíceis de sair. Mas que no fim deu um resultado bem legal, né, eu acho. Pessoal, não quer dizer que o jogo acabou, né? Quando a gente pensou em gravar esse curta, ele tinha 2 locações, né? Que é a parte da taverna e a sala onde os personagens jogam, né? E a gente pensou que seria muito mais difícil gravar a parte da taverna, sendo que, na verdade, a gente teve muito mais trabalho para deixar aquela sala do jeito que a gente queria. Senta naquela mesa, pelo amor
amor de Deus. Eu não vou sentar, eu não vou. Se você não sentar, o jogo não vai terminar nunca. Qual que é o problema de você sentar na mesa? A locação que a gente tinha era uma casa de uma amiga nossa e a gente só podia gravar lá de dia. Então foi muito difícil transformar isso em noite. E pra fazer isso, a gente conseguiu um pano na Unesp, um pano bem grande, assim, azul marinho, que é pra fingir noite mesmo. Só que no dia não tava lá. A gente reservou e tudo e não tava lá. E aí foi um caos, uma correria pra gente correr atrás de cobertor, papel crepom, qualquer coisa que fosse cobrir aquilo. Fora o calor que a gente passava, porque a gente cobriu todas as janelas e não podia passar um ar por lá. E o pior, a gente acendeu um monte de vela na cara dos atores e gravou o dia inteiro, de manhã até a tarde, e passando calor. Eles foram muito corajosos, na verdade. Então, seu ancião, qual a sua proposta para nós? Bom, a equipe toda estava muito afim de fazer aquele curta, né? Então, para conseguir o dinheiro necessário para fazer, na verdade, a maior parte dele veio do bolso de cada um do grupo. A gente teve que juntar, a gente tentou vender algumas coisas, mas nem dava tanto dinheiro e não rolou nenhum patrocínio, além da nossa parceria com o Museu do Café, para locação. Então, no final, a gente teve que pagar todo mundo uma parte do bolso para conseguir fazer, porque a gente queria que ficasse o melhor possível dentro das condições. E acabou que ficou legal. E para uma produção universitária, a gente gastou um dinheiro razoável até. Acho que a nossa maior dificuldade quanto a dinheiro foi a taverna mesmo. Para alugar os móveis, foram as coisas mais caras, e os panos para fazer os figurinos, tanto dos personagens quanto dos figurantes, porque tiveram muitos figurantes. Continue com a gente. No próximo bloco, vamos prosseguir com este bate-papo sobre a empolgante história do curta A Jornada para Odinum. No programa de hoje, estamos explorando a produção do filme A Jornada para Odinum, com o diretor Leonardo Conte e a diretora de arte Raíssa Constantino. O papel do mestre no RPG nada mais é do que de um roteirista, na verdade. Ele tem que criar uma história e ela tem todos os elementos que uma história de cinema tem. Então, acaba sendo até metalinguístico esse nosso filme, que ele fala sobre criar histórias e sobre utilizar a imaginação para se divertir. A gente sempre fala que o nosso curta, ele tem vários assuntos ali subentendidos, sabe? É um roteiro relativamente simples, mas que fala, sei lá, de amizade, fala de tecnologia versus a imaginação. Então, foi mais ou menos isso. A imaginação do RPG ajudou a gente a criar um mundo no cinema, assim, que ficou bem legal, assim. E que a gente resgatasse até uma sensação nostálgica de divertimento coletivo e não só cada um na sua bolha, né? Foi isso que a gente queria passar, esse contraste entre pessoas no mundo de hoje, que fica no celular, fica no computador, fica dentro da sua própria caixinha, e aí o outro mundo da taverna, que as pessoas têm que interagir umas com as outras, elas têm que trabalhar em equipe para vencer vencer o ancião, e aí para jogar. Acho que as nossas maiores referências foi mais assim filmes como Hobbit, porque se passa, né, no medieval, mas foram mais assim ideias que já vêm na nossa cabeça de jogar RPG e tal, e a gente só foi procurar assim tons e paleta de cores que fizesse par com isso, né? Fala assim, seu ancião, qual a sua proposta para nós? Muito bem. Além dos filmes medievais, na verdade, grande parte da interação dos personagens veio das jogatinas de RPG, na verdade, que a gente tinha. Eu e parte do roteiro, a gente costumava jogar RPG, e muitas daquelas interações entre os personagens que estavam ali jogando vinha de partidas nossas. Então, muito do que a gente referenciou no filme, na verdade, eram coisas nossas. Ai, essa noite vai ser longa. Silêncio. Podemos voltar para a taberna? O processo de desenvolvimento de direção de arte foi bastante complexo, porque a gente estava tendo aula com uma professora que ajudou a gente bastante, e cada passo foi feito em aula, que ajudou muito a gente a completar os figurinos e o cenário, porque
é um tanto complexo, assim. A gente criou uma taverna do zero, assim. A gente procurou uma locação que atendesse, que não fosse moderno, que tivesse as paredes em madeira, sujas, assim. E aí a gente criou a partir disso Em cada aula a gente fazia um exercício que despertava as paletas de cores, imagens que referenciassem. Então a gente procurava bastante na internet mesmo, assim, várias imagens de figurinos, principalmente. E também no começo a gente pensou em conseguir alguma locação que já fosse toda pronta. Tinham locações que a gente cogitou que eram restaurantes todos ambientados medievais, mas no final a gente não conseguiu essas parcerias e a gente achou a nossa parceria com o Museu do Café, que a gente conseguiu gravar, que na verdade era uma atulha de armazenamento de café numa fazenda em Piratininga. E a gente mudou totalmente o cenário, colocou todos os objetos para que parecesse realmente uma taverna medieval. Não necessariamente medieval, porque o universo do nosso curta, ele não tem uma época específica, então a gente nem precisou ficar buscando tantas referências assim, em tal época eles usavam essas roupas, porque na verdade nada daquilo existe, é tudo na imaginação, então a gente não tinha nenhum problema em estar quebrando algum tipo de pesquisa, a gente podia criar o que quisesse que faria sentido, na verdade, né? Ainda assim foi um processo um pouco difícil, porque arranjar figurinos para os nossos personagens não foi uma tarefa muito fácil. A nossa produtora de objetos, a Mayara, ela se esforçou muito, ela trabalhou muito para fazer o figurino, principalmente da guerreira. Ela trabalhou muito, ficou colando, ficou modelando durante dias para que ficasse um figurino bonito. Meu pai também me ajudou a fazer o escudo, a lança. As bandeiras no fundo. As bandeiras no fundo, no cenário, ele também fez. Então a gente precisou comprar muitos tecidos, vários tecidos diferentes para fazer as bandeiras, os figurinos. E vale lembrar que uma grande edição ao nosso grupo foi a Nara, que na verdade é a atriz da Abigail. E ela ajudou muito nessa parte de arte também, ela colaborou, ela é estudante de arquitetura, então ela ajudou a gente a fazer as plantas e foi uma grande adição ao nosso grupo. Ai, foi mal, não é culpa minha. Peraí, você tá com sinal, hein? Deixa eu ligar pra tia, pelo amor de Deus. Não, gente, eu não tô com sinal. É só o despertador. Certeza que ela vai trazer arroz com pasta. Mas são 10 horas, quem coloca o celular pra despertar? Bom, quando a gente parou para ver o que a gente tinha em mãos, em termos de material mesmo, a gente viu que a gente teria muito trabalho para editar tudo aquilo e para fazer todas as composições, porque a gente tinha vontade de, principalmente no começo e no final do curta, tivesse uma grande carga de, não diria efeitos visuais, mas que os créditos iniciais e finais fossem bem compostos digitalmente. Bem épicos. Então, que empolgasse as pessoas logo no começo. Então, a gente percebeu que a gente teria muito trabalho e pelo fato de ter muitos planos, a gente percebeu que demoraria muito para montar. O que a gente fez é que a gente acabou escolhendo por fazer o que a gente chamou de QG da pós. E então eu, o Felipe, o Aderley e o Alexandre, a gente ficou na minha casa durante vários dias, madrugando, editando, virando noite, cada um fazendo uma parte, tanto a montagem quanto as composições dos créditos iniciais e finais, colorização, e tudo isso assim num trabalho muito conjunto, cada um dava palpite no trabalho do outro e a gente demorou muitos dias, foi muito desgastante, mas acabou sendo muito bom, porque virou um grande trabalho da pós como um todo, não teve tanto uma divisão de quem fazia o quê, porque no final todo mundo fez tudo, né? No próximo bloco, você confere na íntegra o curta-metragem A Jornada para Odinum. Não vai perder essa aventura. Bom, então assistam aí A Jornada para Odinum, um curto que a gente se divertiu bastante fazendo aqui na Unesp. E eu espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu para fazer esse curto.
uma terra distante, além das montanhas e da escura floresta das Aranhas Negras, existe uma taberna. Lugar simples, porém de grande importância. É verdade, poucas pessoas sabiam, mas aquele lugar estava fadado a se tornar o berço de uma grande aventura. Ninguém esperava que naquela noite 4 grandes guerreiros iriam transpor as portas que delimitavam as fronteiras do mundo de Odinum. Essa história com certeza se imortalizará na boca de cada cidadão. Transgredirá o curso natural da vida e será passada de geração para geração, motivando futuros guerreiros em suas árduas caminhadas. Sim, um dia todos falarão sobre a Jornada para Odinum. Que você seja amaldiçoada pelas barbas de Odin! Ai, foi mal, não é culpa minha. Peraí, você tá com sinal, hein? Deixa eu ligar pra tia, pelo amor de Deus. Não, gente, eu não tô com sinal. É só o despertador. Certeza que ela vai trazer arroz com passa. Mas são 10 horas, quem coloca o celular pra despertar 10 horas? Gente, vamos voltar pro jogo? Era só pra lembrar da Guerra do Império. Guerra do Império? Essa eu sei. Ragnarok. Gente! É de comer? Não, cara, é um jogo de PC. Apesar de ser do século passado, até que era legalzinho, vai. Ei, o rei do RPG nunca perde seu legado. Vamos lá, pessoal. Peraí, então. Quer dizer que pra gente jogar esse tal de RPG, a gente precisa de um computador? Exato. Não precisamos de um computador para jogar esse RPG. Ô Gabriel, tira esse fone. Abigail, guarda o celular. Nada de números binários, nada de computadores, nada de desenhos. Nessas porcarias aí que vocês baixam na internet. Nós vamos jogar o bom e verdadeiro RPG. E vão por mim, viu? Isso é muito mais barato aí do que essas coisas aí que vocês inventam. E a gente só precisa de uma coisa. Um tabuleiro? Um aplicativo? Mas, galera, o que é esse rolê da Guerra do Império? Não precisamos de um aplicativo. E um dado? Sim, um dado também. Mas não só de um dado. Então não é só uma coisa que a gente precisa, né? Que? Você acabou de falar que a gente precisa de só uma coisa pra poder jogar RPG. Mas você pega e fala, não, mas não só um dado. Isso quer dizer que a gente precisa de 2 coisas pra jogar RPG. O dado é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Um tabuleiro. Ai, essa noite vai ser longa. Silêncio. Podemos voltar pra taberna? E então? Então o quê? Essa é a hora que você se descreve. Como assim me descrever? Como você é fisicamente. Qual roupa você está usando, qual a sua classe, essas coisas. Ué, como é que eu estaria? Cara, não é difícil, é só você falar como o seu personagem é. Vê, isso não faz sentido. Já que eu mesmo sou meu próprio personagem. Tá, mas o que você tá vestindo na taberna? Igual eu tô agora, ué. Camiseta, shorts, tênis. Ô, Igor, acho que a gente pode fazer melhor que isso aí, hein? Isso. Qual a sua classe? Classe? É, o que você é? Um mago, um mercador, um guerreiro? Ah, tá. Ah, não, eu sou um mago. Magão, tenebroso. Caraca, que criatividade, hein, Shiroda? Junta você e mais 20 que não dá conta do meu magão. Mano, na moral, você é uma cópia muito mal feita de qualquer bruxo do Harry Potter. E quem disse que eu sou apenas um mago? É, isso aí, anota aí. Eu sou um mago e um elfo. Eu sou um mago elfo. Cerveja manteigada?
Deus, senta naquela mesa, pelo amor de Deus. Eu não vou sentar, eu não vou. Se você não sentar, o jogo não vai terminar nunca. Qual que é o problema de você sentar na mesa, cara? Mano, tem um velho, careca, desdentado, feio do capeta, entendeu? Que ninguém nunca viu. Você tá louco? Pô, a gente vai começar meia-noite mesmo? Gente, vamos tentar se concentrar no jogo. Tomou na larica aqui, mano. Não vou sentar, não vou. Ó, quer saber? Eu sento na mesa. Isso não faz sentido. O que não faz sentido? Um samurai. Sim, o que tem? Eu não sei se você percebeu, mas se pá pela descrição do nosso jogo, a gente tá lidando com mitologia ocidental. Samurai é outro rolê. Você pode repetir, por favor, que eu dormi no meio da explicação? Calma, pessoal. Isso aqui é só um jogo. Faltou pesquisa aí, meu. Não, porque falou o poço de criatividade humana. Desculpa aí, senhor elfo mago. Elfo. Não, porque magos e elfos com certeza existiam na Idade Média também. Meu, aqui é questão de universo, entendeu? Aqui é o universo fantasioso do Ocidente, não do Oriente. Cara, o que não faz sentido é esse nervosismo pelo meu personagem. Daqui a pouco você vai estar ativando o Mangekyo Sharingan. Alguém explica pra ele que ninguém entende essas referências? Você se oriente, senão você vai sentir a fúria do meu Akira, viu? Akira? Sim, o meu poderoso samurai. Chega! Júnior, você tá sentado na mesa. Então, seu ancião, qual a sua proposta para nós? Xenofobia. Lulelele. 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 Não, foi mal, foi mal. Não, Gabriel, aí você quebrou o clima. Tem que ficar com mau contato. Desde que o jogo começou, você não tirou essa porcaria do ouvido. Foi mal, cara, já falei. Mal? Foi péssimo. Ah, agora que você já atrapalhou, é a sua vez. Pera, é a minha vez? É. É a minha vez. Ai, esse jogo não vai terminar nunca. Vai terminar. Porque é a minha vez. E na minha vez, eu saio da cadeia e hipoteco a casa. Cara, do que você tá falando? É o seguinte, vamos começar do início. Gabriel, tira esse fone. Tá, presta atenção que eu não vou repetir. Nem a pau. Juvenal. Mouse. É o seguinte, Boto, isso aqui é um jogo de RPG. Primeiro você escuta tudo que meu tio tem a dizer, depois você fala o que você faria. E agora você precisa descrever seu personagem. Qual que é a sua classe? Minha classe? Pera. A minha classe atualmente eu... Terceiro B. Seguinte, você curte música, né? Então você vai ser um bardo. Tipo... Tipo o Brook. É, só que não tão magro quanto ele. Tá zoando que você assiste One Piece? Que? O bardo é um músico. Ela pegou minha referência, cara. A gente pode voltar pro jogo? Agora sim, seu ancião. Qual a sua proposta para nós? Muito bem. Estou à procura de 4 grandes guerreiros para fazer um servicinho para mim. Não, então demorou. Essa é a hora que eu entro. Tá. E o que você é? Uma fada? Eita porra. Você é louco? Ô, louco, velho. Eu sou uma tanker, caracas! Uhul! Aí. Pessoal, não quer dizer que o jogo acabou, né? Ô tio, só pra saber assim, qual seria a proposta do ancião pra gente? Ele não teria proposta nenhuma. Ele mataria todos vocês. Que? Foi impossível. É verdade.
Ele pegaria sua bengala, que na verdade é uma espada, e atacaria o bardo. Não atacaria não, porque eu defenderia com o meu escudo. E eu ataco ele com o poder da minha mente. Ele é imune à magia. Mas com a agilidade do meu samurai ia pra cima dele. E eu pegaria a minha flauta. Peraí. Pai, só mais uma pergunta. Você tinha falado que pra gente poder jogar RPG, a gente precisa de uma outra coisa além de um dado. O que é essa outra coisa?